A paz do Senhor a todos. Vamos orar. Deus, obrigado porque temos esta rica oportunidade de estarmos aqui na Tua presença, falando da Tua palavra, que agora o Senhor possa continuar falando aos nossos corações, e até aqui o Senhor tem falado através das nossas reflexões, através do que foi falado e cantado aqui. Continua, Senhor, nos trazendo a memória, nos ensinando no nome de Jesus, tanto para nós que estamos aqui, como para aqueles que nos assistem na internet. Que o Senhor fale e que a sua voz possa ser ouvida no nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, nós estivemos, ou estamos, neste mês de Pentecostes, falando sobre, como o tio disse, a igreja do Senhor. Falando sobre esta igreja de Cristo, ao qual nós fazemos parte. E estivemos vendo sobre Atos 2, estamos vendo esse capítulo inteiro, que nós iremos terminar esse capítulo. Eu faço questão de terminar, porque é uma história lindíssima e muitas lições a serem aprendidas. Mas, só para relembrar, Jesus, por 40 dias, ele esteve depois da sua ressurreição com os seus discípulos. Jesus, então, ascende aos céus, diz para os seus discípulos que eles deviam ir até Jerusalém e aguardassem, e quando eles vão para Jerusalém, em Atos 2, nós temos registrado a descida do Espírito Santo sobre estas vidas. E é importante sempre nós lembrarmos, hoje nós estamos na Santa Ceia do Senhor, sabemos tudo que Jesus fez e tudo que ele foi fazendo tem uma lição ensinada e tem algo para o crescimento do cristão. Sua morte, nós temos dentro de tudo isso que é falado aqui, quando até falamos na semana passada sobre a pregação de Pedro, porque quando eles estão ali então cheios do poder do Espírito Santo, o que acontece? Muitas pessoas então olham para eles, ficam atônitos, é essa palavra que a Bíblia usa, e atônitos eles ficam por causa que eles ouviam estes homens e mulheres falando na língua deles as grandezas de Deus, as grandezas do Senhor. Porém, enquanto alguns estavam tendo esta visão, ou este coração para ouvir essas grandezas de Deus, e lembre-se que a maioria, ou vamos dizer, esses homens que ali estavam, eram homens que tinham ido ao templo para o quê? Para o Pentecostes. E ali, então, eles escutam essa mensagem, porém, quando nós olhamos em Atos 2, 11, nós vemos que eles declaram as maravilhas na própria língua deles, então a língua é conhecida por cada um, em cada região onde eles nasceram, aonde eles falavam, porém, à medida que alguns ficaram boquiabertos, outros começaram a zombar e começaram a acusar que eles estavam o quê? Bêbados. E aí Pedro, cheio do Espírito Santo, então ele dá a primeira pregação, que foi o que nós falamos semana passada, e guarde isso na sua mente, porque Pedro ele não fala daquilo que estava é o que a gente diz lá no Brasil, na minha cachola, né? E a gente diz, eu tirei da minha cabeça. Hoje a gente vê muita gente tirando ideias mirabolantes da sua cabeça. Mas a Sandra abriu o culto dizendo exatamente, eu vejo hoje o Espírito Santo de Deus completando em cada mensagem, em cada música, cada coisa que a gente está falando, aquilo que ele quer entregar para você hoje. E eu vou procurar me deter exatamente aonde eu sei que Deus quer que eu pare hoje, eu continuo na semana que vem. Então tem coisas que Deus vai preparando enquanto a gente está louvando, a palavra está preparada, mas eu sei aonde eu tenho que parar hoje. E a lição que Deus quer ensinar para nós hoje, que Ele vem falando desde o início do culto, é exatamente essa pregação de Pedro, porque é um desenrolar daquilo que está sendo ensinado pelo apóstolo Pedro, e que eu falei na semana passada. Você quer falar de Jesus? Então fale da palavra de Deus. Não invente coisas da sua cabeça, mas fale das suas experiências com esse Jesus ao qual você aprendeu. E Pedro ele diz da obra terrena de Jesus, Atos 2:22, ele diz da morte de Jesus na cruz, falando da obra, ele fala dos seus milagres, da morte de Jesus ele fala que ele morre numa cruz por nós, e essa é uma responsabilidade também do homem que o matou, mas é parte da soberania de Deus. E quem entende a soberania de Deus? Deus é maravilhoso, ele sabe todas as coisas, ele conhece, mas sabemos que, ele diz,
mas homens perversos mataram pregando na cruz. E aí ele vem falar da ressurreição. No capítulo 2, verso 24, ele diz: mas Deus ressuscitou Jesus dos mortos, rompendo o laço da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. E aí falamos por último da ascensão de Jesus. Vê como que vai acontecendo tudo isso. Ele volta de novo, é uma circunferência, é um círculo. Ele volta de novo ao que aconteceu poucos dias atrás. Jesus ascende aos céus. E nós hoje fazemos isso quando falamos da Santa Ceia. Nós voltamos a essa circunferência daquilo que Jesus continua fazendo. O que nos dá indício que ele não parou na obra. O tio falou, o nosso Deus continua operando milagres, fazendo suas maravilhas, e nós precisamos continuar com este foco. Então, hoje eu queria que você abrisse sua Bíblia, e nós vamos ler Atos 2, do capítulo 40 ao 47, e extrair algumas lições aqui. Então Pedro, após aí ele entregar essa mensagem, nós vamos ler a partir do 40, mas a pregação ela vai estar do 42 em sequência, tá bom? Vamos ler só o 40 para a gente entender esse link do que está acontecendo aí. Atos 2, 40 a 47. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia, um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. É o que acontece com a igreja. Então perceba que depois dessa mensagem, Pedro, ele com certeza falou mais coisas que não estão registradas aqui. Então a mensagem de Pedro não foi só essa leitura que nós fizemos, de alguns minutos, mas foi uma mensagem com certeza longa. Ele falou, ele refalou, ele deve ter instruído e mostrado, respondido ali aqueles irmãos. E ele então faz o quê? Depois de falar com ele insiste com eles. O que ele insiste? Salvem-se desta geração corrompida. Uma mensagem que continua para nós valendo até hoje. Precisamos, em tudo que nós vemos na palavra de Deus, nos salvar dessa geração corrompida. As cartas de Paulo, Novo Testamento, a gente vai ver isso acontecendo o tempo todo. E aí diz que a mensagem, então, recebida, os que aceitaram essa mensagem, e que foram batizados naquele dia, e houve, então, um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. É óbvio que a gente lê, a gente gosta de tentar explorar, e hoje o conhecimento tem aumentado e a facilidade para adquirir esse conhecimento também tem sido mais fácil, até para os homens que já conhecem muito da palavra de Deus, da questão geográfica, da questão cultural, e muitos achados têm continuado a corroborar com tudo isso. E é interessante que quando nós falamos de 3.000, às vezes a gente tem a ideia que a igreja ficou cheia de 3.000 pessoas. Não esqueça que a gente tem aqui gente que veio do mundo todo e que gente vai voltar para os seus lugares e vão levar o evangelho que eles ouviram. E por isso, mais para frente, Paulo, quando ele chega em determinados lugares, as pessoas já conheciam o evangelho. Por quê? Porque neste dia o Espírito Santo estava operando em todos naquele lugar. E aí, então, nós vemos que essas 3.000 pessoas, com certeza, um bom número morava por ali, estava ali, e a igreja, então, ela começa a viver uma nova experiência. Entendido isso, vamos continuar lendo. E o texto aqui agora que vai vir, ele fala na NVT, que é a nova versão transformadora, ele tem o título, eu não sei como é que está na tua Bíblia, mas a NVT, ela traz a comunidade dos novos convertidos. A NAA, que é a nova versão Almeida atualizada, ela traz como viviam os convertidos. Então, o tema que vai ser tratado é a comunidade dos novos convertidos e o que? Como é que viviam esses novos convertidos. Então, aconteceu o seguinte: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais foram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bem, distribuíram a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo,
partiam pão em suas casas e junto participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Olha, Deus atuando prontamente, o Espírito Santo atuando nesta igreja que começa a acontecer. Então, eu já ouvi pessoas falarem que precisamos voltar, eu não sei se você já ouviu isso, precisamos voltar a ser como esses irmãos da igreja primitiva. Você já ouviu isso? Nós precisamos ser igual esses irmãos da igreja primitiva. E eu digo assim, cuidado, depende. Em que ponto? O que eu quero dizer? Porque nós vivemos em outra época e certas roupas, não a vestimenta deles naquele dia, mas nós podemos entender mais ou menos assim, ou certas vestimentas que foram para esta igreja, o que está acontecendo com aquela igreja naquele momento, algumas coisas elas são relativas àquele momento, àquela ocasião, e não cabe a nós. Então, se nós focarmos em querer aquilo que aconteceu com eles no seu geral, nós estamos perdendo o foco do que realmente Deus quer que nós entendamos para as nossas vidas. Então, o Pentecoste foi algo único ali. E nós vamos ver que depois acontecem algumas coisas similares, mas é Deus fazendo algo único naquele momento, e daquele momento outras coisas o Espírito Santo vai começar a fazer. Basta você olhar para Atos, basta você olhar para as cartas do Novo Testamento, para os escritos do Novo Testamento, você vai perceber a atuação de Deus começando a se expandir de forma diferente, e que nós precisamos ter essa sensibilidade, então, de entender isso. Esse é meu primeiro ponto. Então, a vestimenta, falar, olha, eu quero ser igual à igreja primitiva. A igreja primitiva, eu vou falar sobre isso, passou por várias perseguições. Então, se a gente quer isso, é isso que a gente está querendo para a nossa vida, nós vamos passar por perseguições também, mas não iguais a que eles passaram, diferentes. Então, a nossa vida segue um rumo, e nem todos nós que estamos aqui iremos viver as mesmas experiências. Viveremos experiências diferentes, porém como um corpo de Cristo, em intensidades diferentes dentro deste corpo de Cristo. E essa igreja primitiva, um outro ponto também, ela era uma igreja que não era perfeita. Então, precisamos também tirar esse foco da nossa cabeça de dizer, eu quero ser como essa igreja primitiva. Essa igreja primitiva é a maior lição para nós dos problemas que tinha de gente que estava vindo de um mundo altamente pagão, com problema, e precisamos olhar para essa igreja e olhar para nós e olhar quais são os problemas que nós temos hoje, as coisas que nós enfrentamos, para aí sim extrairmos daquele momento, trazermos para o nosso dia e podermos aplicar para a nossa vida. Tem roupa que, eu volto a dizer, não cabe em nós. Nós precisamos ter essa sensibilidade, porque senão, irmãos, nós começamos a querer coisas que não vão acontecer. E não é isso que Deus quer que aconteça conosco. E perdemos o foco. Conseguiu entender isso? Então, essa igreja ela não era perfeita, como muitos dizem. E até, eu digo que nunca terá uma igreja perfeita, até que venha o grande dia do Senhor, e a Bíblia está cheia de versículos e tem um monte de lugar. Isso é uma igreja que está sendo preparada. Eu e você estamos sendo preparados. Ponham isso na mente, estamos aprendendo. E até chegar esse dia, nós precisamos aprender e olhar para aquilo que Deus está nos ensinando. E o apóstolo Paulo, ele diz em Efésios, no capítulo 5, verso 15, o seguinte, eu queria que você lesse comigo. E enquanto isso, eu vou pegar minha água. Efésios, capítulo 5, verso de 15 em diante. Olha o que Paulo ele diz, que reflete bem aquilo que nós precisamos entender e aprender.
Se nós queremos vivenciar essa experiência de Deus na nossa vida e também viver essa experiência para passarmos e ensinarmos para os nossos filhos. Olha o que Paulo diz a partir do verso 15. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Preste atenção. Que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos. Novamente ele bate aqui na tecla. Mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Falando entre si, olha a lista, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Não é sujeitem uns aos outros porque você é bom, porque você é maravilhoso. Não, é sujeitem uns aos outros por temor a Cristo, que se relaciona muito com a igreja, o que está acontecendo com essa igreja de Atos agora. E no final, no verso 25, depois dele ainda dar essa comparação das mulheres se sujeitarem a seus maridos, dos maridos amarem a sua esposa, ele vai fazer essa relação da igreja com o casamento. Então ele vai falar a igreja como sendo essa noiva de Deus, de Jesus, que ele cuida dessa noiva, que todos nós conhecemos, e essa noiva, como ela então honra ao seu marido. E no verso 25 ele diz assim: maridos, amem suas mulheres, assim como, aí ele vai falar o que Cristo, esse marido, ele faz com a igreja. Então esta igreja de Atos 2, ela não está sozinha, ela tem a atuação do Espírito Santo e ela tem um marido, ela tem Jesus ali que cuida dela. Ele diz assim: maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas o quê? Santa e inculpável. Percebe a linha de lógica? É uma igreja que está sendo trabalhado. Então, a primeira esperança que a gente tem é quando nós olhamos para nós hoje, e se o nosso olhar, ele é assim, um olhar meio que até depreciativo, no mau sentido até de falar como a gente é diante de Deus, e eu estou dando isso nos pobres em espírito, que é a forma com que a gente se olha diante de Deus, é realmente a gente chegar naquela forma como mendigo, porque essa palavra, o pobre aqui, é um mendigo diante de Deus. E Paulo aqui ele está mostrando uma igreja que se chega desse jeito a Deus, é uma igreja que recebe de Jesus todo o respeito, todo o carinho, todo o amor, porque ele vê o comprometimento, ele vê o coração dessa pessoa. Então nós aqui que estamos, a nossa condição diante de Deus deve ser essa, de nos dobrarmos diante de Deus e recebermos de Deus. Então veja, que esta igreja que Paulo está dizendo aqui, essa igreja que eu acabei de ler em Atos, no final de Atos, não é uma igreja perfeita. Deu para perceber isso? Que eu não tirei isso da minha cabeça? A nossa igreja, nós aqui também não somos a igreja perfeita, não somos as pessoas perfeitas. Perfeita é o Senhor que trabalha em nossa vida. Outro dia eu estava lendo e eu me deparei com algo bem interessante. Era uma historinha sobre um homem que ele acaba indo parar numa ilha sozinho. Então ele vai sozinho para essa ilha e ali ele fica por longos 5 anos sozinho nessa ilha e nada passa por ali. E um dia um navio passa e o capitão do navio, ele olha e ele vê que tem coisa diferente naquela ilha. Aquela ilha não é uma ilha deserta, porque ele vê 3 casinhas, ele vê 3 cabaninhas na ilha, e ele fala, tem alguém ali, vamos parar o navio. 5 anos aquele homem lá, e quando ele chega, ele se depara com aquele homem, e lá está aquele homem agradecido, porque alguém parou, enfim,
na ilha para resgatá-lo. E o capitão, meio com aquela pulga atrás da orelha, ele diz assim: "Ô senhor, deixa eu te perguntar, o senhor está sozinho aqui?" "Sim, eu estou sozinho, não tem mais ninguém na ilha não. Mas eu queria te perguntar, por que é que você tem 3 cabanas na ilha? Qual é a linha, se não tem mais ninguém então, porque eu achei que tivesse mais gente, porque 3 cabanas, deve ter mais gente morando." Ele falou: "Não, o senhor entendeu errado. A primeira cabana, deixa eu explicar, é a minha casa. Então é onde eu moro, é o meu lar que eu fiz. Eu precisava de uma cobertura, eu fiz um lar para mim." Ele falou assim: "Mas e a segunda cabana?" "Bem, aquela outra que o senhor está vendo lá em cima, é a igreja que eu vou. Tem uma igreja ali e eu frequento aquela igreja. Eu vou lá naquela igreja, vou congregar lá." Está sozinho. E o capitão, perguntando: o que será que aconteceu? Ele falou: "Tudo bem, então um é a tua casa, o outro é a sua igreja. E me diz qual que é então aquela terceira cabana?" "Ah, deixa eu te falar. Aquela cabana era a igreja que eu frequentava, mas eu deixei ela, agora eu estou na outra." Você entende a linha de lógica? A ideia é: nós vivemos procurando a igreja perfeita. Esse homem está sozinho na ilha, moral da história, e mesmo ele sozinho na ilha, é lógico que é uma história para nós pararmos para entender, mas ela é assim, se ela parecer um pouco com a nossa, sabe quando diz assim no filme, se parecer com a realidade é pura coincidência? É mais ou menos isso. Mas você conhece alguém assim? Você sabe pessoas assim que vivem procurando a igreja perfeita? E a minha ideia é, mediante a palavra de Deus, como Pedro está fazendo, eu não quero tirar isso, a minha palavra, mas à medida que eu leio a palavra de Deus e Deus vai trabalhando com a minha vida, entender que você nunca vai encontrar a igreja perfeita. Essa não. E você vai entender à medida que a gente lê, porque apesar dessa igreja aqui, de Atos 2, ela não ser a igreja perfeita, ela estava sendo trabalhada por aquele que é perfeito. Por Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É um trabalho conjunto que vem em nós. Olha Jesus, o esposo dessa igreja. Ele está cuidando dessa igreja, ele está cuidando da sua noiva, ele está cuidando de você que faz parte dessa igreja como corpo de Jesus. E se essa igreja como esposa, com os seus problemas e seus defeitos, se colocar debaixo desse atuar de Deus, ouvindo a palavra, como Paulo está dizendo, não sejam insensatos, sejam sensatos, vejam qual é a vontade de Deus, procurem fazer a vontade de Deus. E então nós vamos vendo que esse corpo vai sendo sim ajuntado, organizado por Deus, para que ele possa ser eficaz. E isso continua acontecendo daquela igreja daquela época até os dias de hoje. Você faz parte dessa mensagem de Pedro e da mensagem do Evangelho de Cristo e daquilo que Jesus diga: vai até Jerusalém, aguarde que vocês vão ser revestidos. Nós continuamos sendo este povo que busca ser usado por Deus. É entender essa mensagem. E a igreja do primeiro século, ela não deve ser excessivamente idealizada como a igreja que a gente fala, a igreja perfeita. Não, ela é a igreja que nós olhamos e vemos ela como uma igreja com lições para nós aprendermos. Com lições que Jesus diz, é o Espírito Santo que vai mostrando e ensinando para vocês. Walter Well, que é um teólogo, ele disse o seguinte: só nas epístolas do Novo Testamento a igreja teve de ser corrigida 150 vezes e devemos sempre ter cuidado para evitar projeções e idealizações excessivas de qualquer época ou lugar. Essa igreja, ela foi corrigida várias vezes. Vou dar um exemplo clássico. Pedro, no rooftop lá, que é no terraço. Deus, para que ele pudesse ir até Cornélio, um gentil, Deus teve que descer ali numa visão, preparar todo aquele momento para Pedro e mostrar animais imundos, porque se Deus não fizesse isso com Pedro, Pedro não iria até. É uma igreja perfeita? Não, mas é um homem usado por Deus? É.
Conseguiu entender? Se alguém tentar vender alguma coisa que não seja dentro da palavra de Deus, não compre. Não te interessa, porque não te leva a lugar nenhum. E a palavra de Deus, ela nos ensina que essa igreja teve problemas, mas que estes problemas então foram sendo ajustados pelo Espírito Santo, conforme nós aprendemos e continuamos lendo, e continua então sendo estas situações ou acontecendo em nossas vidas. São pontos importantes. Mas na igreja também existem, não são só pessoas que nós falamos falhas, mas existe ali também, além do trabalhar de Deus em pessoas que têm problemas, que estão vindo de um mundo cheio de problema, que estão com trejeitos do mundo e que estão sendo transformadas, que adoravam outros deuses. Se você vê, por exemplo, Cornélio, se eu não me engano é ele, que ele se ajoelha praticamente para Pedro ali, quando Pedro chega. Isso vai ser quase todos esses homens que chegam, porque eles olham eles como deuses. É normal ter essa figura, vindo do mundo greco-romano, paganismo romano. Vai em Roma, vai ali, por exemplo, para Atenas, você vai ver. Vai para Roma, é deuses, imagens para todo lado. Eles vêm com isso, mas à medida que eles vão andando com Deus, eles vão sendo transformados. Se coloque dentro dessa categoria também. Eu e você, independente do teu background, nós estamos sendo transformados. Mas olhando aqui, na igreja também existem muitas histórias lindas de transformação. Naquela igreja, em Atos, e Paulo contando a carta de Pedro, a carta de Tiago, a gente vai vendo a história da igreja sendo formada, e nós vamos vendo muitas lições, e nós também que frequentamos a igreja, vemos muitas lições de transformação, e de arrependimento, e pessoas sendo mudadas também. Então, não é só daquele tempo, hoje essa igreja, ela continua sofrendo essas transformações. E a igreja primitiva, aí sim, ela continua tendo um papel fundamental, e nessas lições de pessoas falhas, com problemas, sendo transformadas por Deus, e vão ganhando maturidade espiritual, são lições fundamentais para que nós possamos olhar para essas lições e falar, eu estou entendendo. Agora eu posso pegar para a minha vida e aplicar isso. E há dois erros que podem ser cometidos em relação a essa tradição, que como a gente olha para o passado e idealiza essa igreja. Nós temos que ser igual à igreja de Atos 2. Eu digo em pontos. E há um grande problema que é, primeiro, de rejeitar totalmente o passado como arcaico. Sabe quando as pessoas falam, o Antigo Testamento não tem mais validade, não tem muito... Não. Esse é um problema, porque existem muitas lições que apontam para Jesus. E perdendo isso, nós andamos manco com o Evangelho, porque a gente olha só para o Novo Testamento e esquece de ver que o apóstolo Pedro, quando ele prega, ele usa o Antigo Testamento. Ele usa Joel 2, ele usa Salmos 16 e ele usa Salmos 110. E assim vai em toda a palavra, você vai vendo a história de Israel sendo passada o tempo todo. E existem, então, primeiro, o problema é de rejeitar, então, esse passado, que é um passado para nós, e falar, é arcaico, é irrelevante, e olhar somente para questões do presente. Não, hoje nós vivemos na graça. Já viu gente falar assim? Vivemos na graça, mas não do jeito que você fala, não do jeito que você pensa. Porque eu continuo olhando para o Antigo Testamento sem ter aquela essência errada do Antigo Testamento, porque, volto a dizer, não vale nada, irmãos. É você enfiar dentro do seu bolso e olhar para o dinheiro e falar assim, puxa, eu estou com um cruzeiro no meu bolso, não consigo usar mais. Talvez, se você pegar o cruzeiro e guardar para mais alguns belos anos, ele vai valer alguma coisa, como uma moeda que desapareceu e ninguém tem, mas não é garantido. Não guarde coisas no seu bolso ou coisas na sua mente que não servem para nada, mas guardem coisas que vão ser eficazes. Isso é um ensino muito valioso para nós. E o outro é que nós precisamos também, então, tomar cuidado com o erro de ser dominado pelo passado. Então, se um não valoriza o passado, o outro valoriza ou é dominado por esse passado demais. E eles vão se tornando tão calcificados na sua vida ali,
nos dias passados, nas coisas passadas, que impedem também o desenvolvimento dele. A Bíblia nos ensina o tempo inteiro a gente ter um balanço na nossa vida, uma média espiritual eficaz, que vai dando sustentação e nós vamos rompendo. É uma pergunta para nós hoje: você está bem todo dia? Todo dia está? Todo dia eu estou com vontade de adorar a Deus, eu estou com vontade de louvar a Deus, eu estou sem... Não, eu não estou. Se você está, olha, amém. Mas eu não sou assim. É uma luta para mim, muitas vezes, ler a Bíblia, ter momentos de oração, ter concentração. Às vezes eu quero orar, mas eu estou desconcentrado na oração. Por quê? Porque eu sou imperfeito. E eu preciso aprender nessa minha caminhada como andar e como aprender. E aqui então existem nestes versos de Atos 2 aqui, muitas lições e princípios que moldam e modelam aqui o formato de uma igreja saudável e próspera em toda e qualquer época. Ok? Nós temos lindas histórias de fé, de transformação, de resiliência, que é a capacidade de suportar pressão e não perder a forma, continuar com um formato bom. Já viu bola de futebol? Eu tinha umas bolas de futebol antigamente, que a gente jogava, especialmente depois que a gente jogava na chuva. Eram umas bolas de capotão, que a gente falava, bola de capotão. E eu lembro uma vez que meu pai levou a gente para... Eu jogava a bola tinha até o Samuel ia comigo, lembra, do The Paula Sports lá, que tinha, acho que era no Canal 2, que tinha alguma coisa assim, e a gente estava se preparando, porque a gente jogava num time que chamava Carvão São José, e a gente ia jogar, meu pai levava a gente de manhã para jogar, cruzava a cidade, e eu lembro do dia ele colocar a gente para jogar num time lá, e era um time, os caras bons até para jogar, a gente não era tão bom, o Mel que era bom, eu não era bom não, o Samuel jogava muito, sempre jogou muita bola. Eu era fominha e eu gostava de fazer gol, então eu ficava só esperando. E eu lembro que quando a gente ia jogar, as bolas com a chuva, ela ia se deformando toda e ia perdendo a sua resiliência. E aí o que acontece? Com um determinado tempo, aquela bola, além de se tornar pesada, e eu lembro de uma vez de cruzarem, estava aquela grama molhada, o rapaz cruzou a bola para mim, eu não conhecia muito bem aquele gramado, nada, e ele cruzou e eu fui dar com a cabeça, eu voei para trás e eu passei o dia inteiro com uma dor de cabeça. Falei, meu Deus, E as bolas, elas deformavam, aí os gomos vão saindo para fora quando a costura, sabe, por dentro. E é assim que acontece com muito cristão. Muitos cristãos, na sua resiliência, eles vão sendo deformados então, e nós precisamos tomar cuidado, porque essa igreja de Jesus Cristo, ela anda dentro da vontade do Senhor. E precisamos então entender, irmãos, que o que o Senhor quer que nós aprendamos hoje, com essa lição do que é uma igreja de Deus, a forma com que nós olhamos para essa igreja de Deus, que é muito importante. Se você deseja extrair lições da palavra de Deus, olhe para a palavra de Deus da forma correta. E extraia lições que serão lições corretas para vocês. E eu, como pastor, eu digo para vocês, na minha caminhada, um dos maiores problemas nos aconselhamentos, os problemas que as pessoas passam é a compreensão errada de quem Deus é, da palavra de Deus, e como eles entendem versículos, aquilo que foi lançado para eles. Porque viram amuletos nas suas mãos, viram como se fosse uma mandinga para eles, e eles carregam o nome de Jesus, reclamam que os outros, um vê horóscopo, o outro vê isso, mas eles mal percebem que estão engodados numa coisa que não os ajuda a crescer. Olhe para essa igreja, e essa fica como lição, e eu vou continuar nisso, porque nós vamos falar na semana que vem de um assunto muito importante dessa igreja, por isso eu disse que hoje eu sei até onde eu tenho que ir, porque qual é o meu objetivo hoje? É de nos fazer entender essa circunferência da nossa vida. Essa igreja, ela tem uma circunferência. A circunferência dessa igreja
é que ela andava na comunhão ou nos ensinos dos apóstolos, e naquele dia, então, eles vão tendo ali, dentro dessas mensagens, muitas pessoas ouvindo e se convertendo, e eles também partiam do pão e participavam juntos nas orações. E à medida com que nós lemos essa mensagem, nós vamos ver que este era um padrão na vida deles. E a Santa Ceia do Senhor para nós hoje, inclusive quando a gente fala em partir do pão aqui, essa era a festa ágape para eles. A festa ágape, o partir do pão, era um momento de muita festa entre eles. E inclusive dentro desta festa, ou a festa que era conhecida a festa do amor, ela era uma festa em que eles tiravam um tempo para ter o momento da Santa Ceia. Dentro desta festa do amor, eles tinham esse momento da Santa Ceia. Quando a gente vai ver o que Paulo ele fala lá em 1 Coríntios, ele vai dizer exatamente isso. Ele vai mostrar que aqueles irmãos, eles entravam nessa festa tão importante de partir do pão, de estar juntos, e alguns se sentavam isolados, viviam isolados. É uma igreja em transformação. E por isso Paulo ele se dedica tanto a ensinar. Por isso você vem à igreja para ouvir a palavra de Deus, e Deus vai te ensinando constantemente. E a minha pergunta é, dentro desta circunferência, dentro desta igreja que não é perfeita, dentro desta igreja que nós buscamos muitas vezes esta perfeição, e a gente vai falar mais disso ainda, tá? Nós vamos falar mais disso, mas dessa igreja que é como esse homem na ilha que quer construir as 3 casinhas lá e que a última casinha foi a igreja que ele deixou. Fica aqui o meu conselho, cuidado com as suas expectativas. Cuidado com as expectativas que você tem da igreja, para que você não tenha expectativa frustrada e errada da igreja e das pessoas, inclusive do pastor, inclusive dos irmãos da igreja, e entenda e fique sempre buscando, eu quero a igreja perfeita, eu quero a igreja perfeita, eu quero a igreja perfeita. E nós vamos ver o que vai acontecer aqui nessa igreja. Semana que vem nós vamos ver lições maravilhosas que Deus tem para nos ensinar. E olharmos então para o corpo que é partido, que é o corpo de Jesus Cristo, e esse corpo que é partido, ele nos junta. As línguas que eram divididas têm uma só mensagem. Percebe aqui? Ele se parte. As línguas são repartidas, mas a mensagem é uma só. Nós fazemos parte de um corpo, somos pés, somos mãos, somos boca, somos ouvidos. Você, dentro dessa circunferência, dentro desse corpo de Cristo, quem você é em Jesus? Você é a mão que tem problema? Você é o ouvido que não escuta direito? Você é a boca que não está falando o que devia falar? Você é o pé que não anda direito? Ou é o pé que até anda, mas tem um dedão que está doendo e o dedão incomoda. Quem você é dentro da igreja? Não há problema nenhum, irmãos, de nós olharmos para Deus e reconhecer, poxa, eu sou esse, Senhor. Eu sou o dedão no pé, numa igreja, numa comunidade, e eu estou doendo. Eu sou a unha encravada, muitas vezes. Tem muitas metáforas e análises que a gente pode fazer de tantas coisas. E fica aqui a minha pergunta, quem é você dentro dessa engrenagem? Porque nós vamos participar do corpo de Cristo, que foi moído por nós, foi partido por nós para que nós pudéssemos ser inteiros. E essa mensagem vai ecoar por todo o Evangelho. Deus quer que você seja inteiro. Deus quer restaurar você. Deus quer restaurar a sua conexão com o Evangelho. Deus quer restaurar a tua revitalização para com a palavra de Deus. A palavra de Deus é maravilhosa. E se você está lutando com vício, lutando com problemas, lutando com desânimo, lutando com tantas coisas que não te levam a lugar nenhum, dê a oportunidade à palavra de Deus. Dê a oportunidade ao Espírito Santo. E não há melhor lugar para nós começarmos isso hoje na ceia do Senhor.
A ceia do Senhor é onde Jesus nos traz todos à mesa. E o meu convite é: venha à mesa do Senhor. Deus, obrigado, Senhor, por cada vida. Cuida de cada um de nós, Deus. Sua palavra é maravilhosa, Senhor. E ela é uma palavra de restauração, é uma palavra de revitalização, é uma palavra de conexão que nos ajuda a nos conectar com o Senhor. E se esta palavra hoje veio de encontro a algum coração, Senhor, que o Senhor possa falar, Deus, tremendamente. Não nos deixa, Senhor, ser como aqueles que ouviam a palavra e zombavam e diziam: ó, esses estão bêbados. Mas que nós sejamos como os outros, atônitos, e possamos ver a glória de Deus, as maravilhas de Deus que acontece dentro da igreja do Senhor. Uma igreja que tem suas imperfeições, mas que não para de crescer e que não para de conhecer a Deus. Por isso, Espírito Santo, visita cada coração, cada mente nessa hora. Seja os que estão aqui, seja aqueles que estão nos assistindo pela internet, que o Senhor possa falar abundantemente, Senhor. Se há alguém que está nos vendo, ou aqui no nosso meio, Deus, que tem, Senhor, problemas, ou já teve problemas, e analisa e vê a igreja dessa forma, Deus. Vê a igreja, ou essa busca de uma igreja perfeita. A primeira coisa que o Senhor pode fazer em nosso coração é nos fazer entender que nós mesmos que fazemos parte dessa igreja não somos perfeitos, temos os nossos problemas. Então fala conosco, fala aos irmãos que nos assistem pela internet, que talvez são desigrejados e levam a vida assim por causa de decepções que tiveram com essa igreja imperfeita, mas que podem sim olhar para Cristo que é perfeito e continuar firme, buscando no Espírito Santo, que eles possam ir sim com fé no Espírito Santo e de Deus, para que possa o reinserir no corpo de Cristo, fazer parte de uma igreja, começar a ser nutrido pela palavra de Deus e para que haja crescimento. E por isso eu te peço, cuida de nós, Senhor, nesse momento que vamos ter agora, de Santa Ceia, e que o Senhor possa, neste tempo, nos ajudar, nos reconciliar, nos unir e nos restaurar, Senhor. Juntar os nossos cacos, os nossos pedaços e fazer, Senhor, um em Ti. É o que eu te peço. No nome de Jesus. Amém. Amém.